Reverendo Diácono Sandoval, agentes da Pastoral do Dízimo, noivos e noivas que aqui se encontram nesta celebração litúrgica. Caríssimos irmãos e irmãs, devemos ser fiéis a Deus em tudo. O próprio Jesus disse: quem for fiel nas pequenas coisas, serão também nas grandes. O mês do dízimo não é o mês onde a igreja vai pedir o seu dinheiro, mas é uma proposta de reflexão para que nós possamos olhar para nós mesmos e nos perguntar se somos fiéis a Deus nas pequenas e nas grandes coisas, se temos sido fiéis ao Senhor em tudo aquilo que Ele nos pede. Então, durante esse mês, nós iremos fazer esse caminho de reflexão e, por meio da palavra de Deus e também da exortação da CNBB, aqui no nosso Regional Nordeste 3, seremos convidados a fazer esse caminho e, dentro da perspectiva da pastoral do dízimo, refletir a nossa fidelidade a Deus e o nosso compromisso com o seu reino. Por isso, o tema desse mês, dízimo, sinal de fraternidade. Todos nós somos irmãos. Papa Francisco escreveu a sua última exortação falando sobre isso. Somos todos irmãos. E por sermos irmãos, precisamos então caminhar de mão dadas, unidos na mesma direção e construindo o reino de Deus e construindo uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais humana. Por isso, a proposta do mês do dízimo é essa reflexão para que nós possamos pensar com os nossos corações se estamos vivendo essa fidelidade a Deus. E por meio da fidelidade, nós nos apresentamos ao Senhor com o coração agradecido, porque a atitude de ser dizimista é uma atitude de gratidão. Deus é tão bom para conosco que nós queremos contribuir, colaborar com o seu reino. E de que maneira eu posso estar colaborando com o reino de Deus? Existem várias formas, e uma delas é justamente por meio da partilha. Por isso, então, que nós possamos sempre nos colocar diante do Senhor com o coração agradecido por tudo que Ele tem nos dado e feito para conosco. Por isso, então, partilhar um pouco para que o seu reino possa crescer ainda mais. Diante da liturgia que hoje a palavra de Deus traz para os nossos corações, nós encontramos lá na profecia de Ezequiel, que nos diz: naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Profeta, depois de ter ouvido a voz de Deus, ele é revestido dessa força que vem do alto, e por isso então o Espírito Santo o coloca de pé e o envia para a missão, para pregar e anunciar ao reino de Deus aos israelitas que estavam desviados da fé. E ele vai com essa ordem: assim diz o Senhor Deus, quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Deus envia os seus discípulos, os seus profetas, para falar em seu nome. Cabe a nós, caríssimos irmãos e irmãs, escutar a voz de Deus e endireitar os nossos caminhos. Deus continua no mundo de hoje, enviando os seus servos para pregar a palavra, enviando os seus servos para nos mostrar o caminho de salvação. Mas é preciso
que nós tenhamos a humildade de escutar e de seguir. Não basta só escutar, é preciso escutar e seguir. E nós escutamos e seguimos se nutrirmos a fé em nosso coração. Foi justamente a dificuldade encontrada com Jesus na sua cidade. Ele andou por tantas regiões e por onde ele passava, realizava grandes milagres, prodígios, curas e libertações. Mas quando ele voltou para a sua pequena cidade, Nazaré, ele não conseguiu realizar muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. E vejam, caríssimos irmãos e irmãs, o que aconteceu nesse contexto da cidade de Jesus. Aqueles que caminhavam com ele tentou desacreditá-lo diante da sinagoga, dizendo: este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e o irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E ficaram escandalizados por causa dele. E Jesus ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Hoje, caríssimos irmãos e irmãs, nós também podemos enfrentar essas mesmas dificuldades que Jesus enfrentou. Hoje, nós temos aqui um grupo de casais, de noivos, que resolveram abraçar o sacramento do matrimônio. Quantas pessoas irão tentar desacreditá-los, porque hoje vocês estão aqui buscando este sacramento? Principalmente aqueles que já convivem, vai dizer: você não já mora junto, para que receber o sacramento do matrimônio? Já não estão felizes, já tem filho, já mora 10, 15, 30 anos. Quantas pessoas nós encontramos pelo caminho que tentam nos desencorajar em nossa fé? Quantas pessoas vocês encontram por aí? Por que você vai para a missa todo domingo? Está virando beato, está virando beata. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, aconteceu também com Jesus. Tentaram desacreditá-lo e desacreditar a sua missão. Mas nós sabemos porque nós estamos aqui, e nós sabemos porque buscamos estar com o Senhor. Pois, caríssimos irmãos e irmãs, fora de Deus não há felicidade, fora de Deus não existe alegria, fora de Deus não existe vida plena. Então, buscar estar com o Senhor é fazer a opção de viver e viver plenamente. Buscar o sacramento do matrimônio, mesmo depois de já estarem convivendo por vários anos, significa que vocês querem buscar em Deus aquilo que ainda está faltando, a bênção, a confirmação da sua vida matrimonial. Tem algumas pessoas que dizem: se casar vai se separar. Ainda tem pessoas que dizem isso: se fosse casar na igreja se separa. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, a bênção de Deus não é para separar, a bênção de Deus é para unir. E como o próprio Jesus disse: o que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, o homem não separa. Por isso, então, é sempre bom e oportuno buscar corrigir as nossas falhas diante de Deus, corrigir os nossos erros diante do Senhor, para que nos tornemos cada vez mais agradáveis a Ele, e por meio da nossa fidelidade alcancemos então todas as bênçãos que Deus tem reservada para nós. Nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que os pecados impedem a bênção de Deus agir em nossa vida. O que age em nossa vida quando nós estamos em pecado é justamente a misericórdia do Senhor. É o remédio para perdoar os nossos pecados. Mas quando estamos em estado de graça, toda a bênção de Deus se derrama em nossa vida. Por isso, São Paulo hoje, na carta aos Coríntios, ele vai dizer isso, diante de toda a sua missão, diante dos desafios que ele encontrou para pregar o Evangelho. Ele dizia: comigo um espinho na carne, ou seja, eu trago comigo uma limitação,
uma fraqueza que me recorda sempre que eu necessito da graça de Deus. E esta expressão de Paulo, ele vai dizer: a esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele disse-me: basta-te a minha graça. Para nós vivermos bem e feliz nesse mundo, basta-nos a graça de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, busquemos essa graça. Vocês que se preparam para o matrimônio, estão buscando essa graça de Deus. Podem ter certeza que quanto mais abrir os vossos corações, quanto mais olhar na direção do Senhor com fé, mais Deus se aproxima de cada um de vocês, mais Deus se aproxima de cada um de nós. Porque nesse mundo, amados irmãos e irmãs, o que Deus espera de nós é apenas uma coisa: que nós tenhamos fé, que nós cremos no seu Filho que veio para nos libertar. O que faltou na comunidade de Nazaré, quando esteve com Jesus na sinagoga, é preciso que esteja presente em nosso coração. Aquilo que os conterrâneos de Jesus em Nazaré não conseguiram depositar em Jesus, que foi a fé, a confiança nele como Filho de Deus, que hoje aqui em Bicaraí o Senhor possa encontrar em nós, em nossos corações, a fé e a confiança em Jesus Cristo como aquele que veio para nos mostrar o caminho da salvação. E é por meio dele, caríssimos irmãos e irmãs, que todos nós ascenderemos ao céu um dia. Por isso precisamos buscar sempre trilhar esse caminho do discipulado, conhecendo ainda mais os seus ensinamentos e colocando em prática. E por isso então, para que possamos conhecer a Jesus, para que possamos amá-lo e servi-lo, nós precisamos encontrar o caminho que nos dá essas condições. E por isso então, o lugar propício para fazer a experiência do amor de Deus é justamente na sua comunidade de fé, na sua igreja, no seu grupo, na sua pastoral, no seu movimento. Por isso, nós precisamos sempre buscar sair do comodismo, sair da inércia e buscar caminhar, porque o verdadeiro cristão, ele é um peregrino aqui na terra, como nos diz o ano da oração e o ano jubilar. Somos peregrinos da esperança, e só nos tornaremos verdadeiramente peregrinos da esperança se estivermos em comunhão com o Senhor. Que Ele nos conceda essa graça, para que possamos a cada dia viver melhor a nossa fé e o nosso compromisso de cristão, cada um na sua pastoral, no seu movimento, voltando para as suas atividades. Às vezes nós estamos começando a esfriar na caminhada. Às vezes você já não frequenta mais o seu grupo de oração, às vezes já não frequenta mais a sua reunião da Legião de Maria, às vezes vem à missa de vez em quando, e isso enfraquece essa nossa comunhão e esse nosso compromisso com o reino de Deus. Nós precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, superar essas limitações e encontrar tempo para estar com aquele que é o dono do tempo, o Filho de Deus, que veio para nos mostrar o caminho da nossa salvação. Por isso, busquemos, durante essa semana, refletir sobre a nossa fidelidade a Deus, sobre o nosso compromisso com o reino e, sobretudo, caríssimos irmãos e irmãs, como estamos construindo o nosso caminho de fé, e que o Senhor Jesus possa encontrar em nosso coração a fé que Ele não encontrou no coração do seu povo lá em Nazaré. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.